Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nesta aula em específico a gente vai dar uma olhadinha aí na revisão, né? Nos assuntos da prova, nos conteúdos da prova da semana que vem, porque semana que vem tem prova. E é muito necessário que vocês estudem, gente. Leiam, releiam a apostila. A apostila, pelo menos duas lidas na apostila ali nas páginas, eu acho essencial, tá? Refazer as atividades da apostila também serve para ajudar a relembrar. Relembrar algumas aulas que o professor gravou, né? Tem tudo ali no YouTube, todas elas estão no Classroom. Se vocês sentirem falta de alguma, é só me pedir que eu mando. Eu acredito que sejam formas bem interessantes de se estudar, né? Eu sei que é uma semana de prova e que vocês vão ter prova de todas as disciplinas, mas é importante que vocês reservem um tempo para estudar para cada disciplina, né? Para vocês conseguirem tirar uma boa nota. Tranquilo? Não deixem para a última hora e não deixem para vir para a prova sem estudar, porque eu consigo perceber quando vocês vêm sem estudo também, né? E aí na hora vocês não conseguem responder as perguntas, como aconteceu na última prova com o Luz. Então é importante que vocês estudem. Tranquilo? Vamos lá? Vou fazer aquele negocinho aqui, puxar aqui. Você pode pegar a sua apostila, tá? Vou puxar pra cá. Perfeito, aqui. E aqui eu consigo... Pronto. Eu acho que vocês estão vendo, né? Mas eu vou puxar mais um pouquinho aqui ainda. Pra não ficar em cima. Pra não correr o risco de ficar aqui em cima, beleza? Gente, então temos aqui as mudanças produzidas pelo café. Tá? Vocês já devem estar cansados de falar e ouvir falar sobre o café, sim. Mas até essa semana, até a semana que vem, quando a gente conclui essas unidades, a gente ainda vai falar sobre o café. Gente, deixa eu até puxar a telinha aqui pra cima pra eu falar pra vocês. Depois a gente vai falar, sabe o quê? Sobre o sul do país, a gente vai falar sobre a região que a gente mora. Que legal, né? Vamos conhecer os 3 estados do sul. Santa Catarina, que é o estado que moramos, Paraná e Rio Grande do Sul, que fica um em cima e outro embaixo. Não, em cima e embaixo não. Um ao lado e o outro de outro. Nós ficamos no meio entre os dois. Tranquilo? Um mais ao norte e outro mais ao sul. Um do lado norte e outro do lado sul. Fechou. Nada de em cima e embaixo, porque senão confunde a cabecinha de vocês. Vou puxar de novo, mas vai ser muito legal trabalhar a região sul, né? A gente vê aí como é que foi o processo de industrialização do nosso próprio estado, né? Do estado que a gente mora. Vamos ver a história de Florianópolis, dá pra gente ver, fazer bastante coisa. Eu puxei aqui. Agora eu posso voltar pra cá. As mudanças produzidas pelo café. Né? A gente sabe que o café ele provocou mudanças muito específicas na industrialização ali da região sudeste, em especial da região de São Paulo, né? Mas assim como todos os outros 3 estados, porque o sudeste ele é formado por Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. São 4 estados. A gente fala isso toda hora, mas é bom relembrar. E aí, gente, teve um fator muito decisivo ali para as indústrias começarem a produzir. Por quê? Porque passou-se a ter pessoas que queriam muito comprar os produtos produzidos pelas indústrias no Brasil. Que pessoas eram essas, professor? Eram os europeus? Eram pessoas de fora do país? Não, era o mercado consumidor interno, dentro do Brasil. Por quê? Porque em 1888 aconteceu uma coisa muito bacana. A proibição da compra de escravos, né, e da escravidão como um todo. Então ninguém podia mais comprar escravos a partir de 1850 e em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que fez com que todas as fazendas liberassem seus escravos, porque ninguém mais poderia ser escravizado no Brasil, né? A mão de obra teria que ser assalariada. Tudo bem, a gente pode conversar sobre várias formas, né, de como essa abolição da escravatura não aboliu verdadeiramente, porque os negros não tinham muito para onde ir, passaram a ocupar lugares mais periféricos, lugares de morro, e que depois foram se saindo de lá, né, e hoje a gente tem uma mistura e uma desigualdade social muito grande entre brancos e negros, né, no Brasil. A gente pode chegar nesse consenso, mas é inegável que em 1888 é uma data muito importante.
E aí, com o fim da escravidão, as pessoas têm que receber salário para trabalhar. E o que aconteceu? Muitos imigrantes europeus foram contratados, além dos negros. E eles também precisavam receber salários, né? E aí, com esses salários que eles ganhavam, eles queriam comprar produtos. Comprar um tênis, comprar uma camiseta, comprar uma calça. Possivelmente comprar até um carro, né? Comprar um cavalo. Não sei, as pessoas queriam comprar as coisas e queriam ter as coisas. De alguma forma, né? As coisas precisavam ser produzidas de alguma forma. Joga pra baixo. Gente, pronto, não vai mais incomodar. Então, como elas precisavam ser produzidas, a gente tinha que produzir estas coisas. Eis que surgem as primeiras fábricas no Brasil, né? Essa nova população urbana precisava de moradia, móveis, roupas, sapato, remédio, alimentos. E apesar da grande importação de produtos, era preciso produzir aquilo de que as pessoas necessitavam. Para isso, tornava-se indispensável alguns tipos de indústria no Brasil. E os recursos para construí-los vieram dos grandes ganhos obtidos com o café. Porque em 1929 as pessoas pararam de produzir café, né, por conta da crise mundial. As pessoas pararam de comprar também o café do Brasil. Os europeus principalmente, não tinham dinheiro, cortaram o supérfluo e cortaram a compra do café. O Brasil ficou sem grana, né? E era chegada a hora de aquele pessoal que tinha lucrado pra caramba e que tinha um lucro muito grande acumulado, reinvestir o seu dinheiro em outras coisas. E aí eles reinvestiram em indústrias, né? Em indústrias e para produzir pequenos produtos ali que eu dei de exemplo, moradia, móveis, roupa, sapato, remédio, alimentos, isso tudo. Em São Paulo e no Rio estava não só o dinheiro, mas também tudo o que as indústrias precisavam, o mercado consumidor, pessoas para comprar, mão de obra, né, energia elétrica, transporte, tinha tudo ali para ser comprado. Essas atividades aqui vocês já podem refazer ou relembrar, né? Então beleza, já sabemos disso. O que mais a gente precisa saber? A distribuição das indústrias no Sudeste no século XXI e sempre, né, até os dias de hoje, deixa eu ver, vou me controlar aqui para não ir muito tempo de aula. Elas sempre foram focadas na região Sudeste, no Brasil como um todo, mas não é isso. Sempre foi focada no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele conglomera a maior parte das indústrias que existem ali no Sudeste do Brasil. Então, a maior parte das indústrias ficam na região de São Paulo, beleza? Então, elas ficam concentradas ali em São Paulo. Há uma concentração da riqueza, uma concentração industrial, e isso é muito importante para a prova também. Tá? Vamos passando, eu vou passando e eu vou falando. A gente vai lendo a apostila, vocês podem ir acompanhando na apostila de vocês, e pouco a pouco a gente consegue aí chegar a um aprendizado, né? Então, beleza. Primeiro ali a gente leu que os escravos houve a abolição da escravatura, então esses escravos passaram a... Os imigrantes que começaram a trabalhar no Brasil passaram a querer consumir produtos também, né? E aí esses produtos brasileiros tiveram que começar a ser produzidos. E principalmente após a crise de 1929, o pessoal que ganhou muito dinheiro reinvestiu esse dinheiro em indústrias. Beleza? Depois a gente viu que a produção industrial do Brasil e também as riquezas geradas no Brasil com as indústrias fica concentrado no Sudeste e fica concentrado no estado de São Paulo. E aí agora, com esse textinho aqui, a gente sabe que essas indústrias elas não estão mais no estado de São Paulo. Porque aconteceu uma coisa depois da democratização. Vocês sabem que a gente teve a ditadura militar no Brasil, né, gente? Foi um período de ditadura militar. Os deputados da época fizeram um novo conjunto de lei. Um conjunto de leis chamado Constituição. Era a Constituição de 1988, Constituição de 88. Essa Constituição liberava para que os estados, cada um fizessem uma política de imposto. Então, um estado podia cobrar 15%, outro podia cobrar 10%, outro podia cobrar 30%, outro podia cobrar 1%. Teve estado dizendo, não cobro nada de vocês por 20 anos, 10 anos, né?
Eu já repeti, já falei isso várias e várias vezes aqui na aula. Então essa política da liberação fiscal, né, deu início a um período chamado Guerra Fiscal, né? E aí nessa guerra fiscal os estados começaram a competir para receber cada vez mais indústrias. E aí muitas indústrias saíram de São Paulo. Por que elas saíam de São Paulo? São Paulo era uma cidade muito grande, com uma malha urbana muito grande. Não que São Paulo esteja decrescendo o número de indústria. Sempre cresce o número de indústria. Só que antes crescia muito mais inclinado. Agora cresce de um modo bem mais abaixado. Gente, eu tenho que fechar isso aqui para não me mandar mais mensagem. Pronto. Mas aí o que motiva as indústrias a saírem de São Paulo, né? Risco de falta d'água, enchentes, muitas enchentes, impostos altos, salários mais altos do que em outra região do Brasil, elevados preços de terreno, então para te comprar um terreno para construir uma fábrica era muito caro, muito trânsito, né, que dificultava os trabalhadores chegarem na fábrica, acontecia atrasos, as mercadorias produzidas demoravam muito tempo para chegar no porto, ou matéria-prima para chegar na fábrica, então tudo isso demorava. E o trânsito de São Paulo, ó, tráfego intenso na Avenida 23 de Maio, no centro de São Paulo. Um ônibus aqui parado, uma má mobilidade urbana, né? Porque não tem corredores exclusivos de ônibus, ó. O ônibus vai e podia voltar por aqui, uma faixa exclusiva só para ônibus. Mas não, o ônibus fica parado com 40 pessoas, né? 50, 100 pessoas no meio de um monte de carro, que transporta muitas vezes uma pessoa só, né? Pode transportar até 5, mas normalmente é uma pessoa sozinha. Aí as enchentes aqui também são mostradas, ó. Enchentes, muitas enchentes. Beleza? Então as indústrias resolveram sair de São Paulo, principalmente de São Paulo capital, né? Algumas foram para o interior do estado, saíram da cidade de São Paulo e foram para o interior do estado de São Paulo, né? Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Começaram a se estabelecer em algumas rodovias importantes ali. A rodovia Anchieta Imigrantes, a rodovia Anhanguera Bandeirantes, a Washington Luiz, a Presidente Dutra, a Castelo Branco, a Santos Dumont. Começaram a se espalhar dentro dessas indústrias, dentro dessas estradas, né? Dessas rodovias. Mas a maioria delas, muitas, resolveram até sair do estado de São Paulo. Foi quando muitas indústrias migraram para o Nordeste, para o Sul e até para o Norte do país. Com a criação lá do Polo Industrial de Manaus, houve a vinda de muitas indústrias de fora do país para dentro do Brasil, mas também de São Paulo para lá, né? E aí o estado de Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar que ele também produziu café, e ele também ficou rico por conta do café, né? O café também deixou ele muito rico, com muita grana. Mas o Rio, ele teve outro modelo de desenvolvimento. Ele já tinha algumas indústrias, né? E ele começou a produzir pequenas coisinhas ali. Mas o Rio, ele se industrializou com a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, produzindo metal, com a criação da Petrobras e com investimentos do governo. Por quê? Porque Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Depois que Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Mas o Rio de Janeiro foi a primeira capital, primeira não, mas foi a mais importante capital do Brasil durante a maior parte do tempo, né? Então, por conta de ser a capital também veio muito investimento. E aí em 1941 teve a construção ali da CSN, e em 1970 foi descoberto um monte de petróleo. Petróleo, ouro negro, dinheiro. Dinheiro, desenvolvimento, riqueza. Beleza? Rimou. Que a gente tem uma plataforma de petróleo da Petrobras, ó, a empresa brasileira de petróleo. Temos o porto também de Itaguaí, que é onde sai bastante dos petróleos. Beleza? Esse município aqui do Macaé, ó, de Macaé, ele fica um pouco distante da capital, né, do Rio de Janeiro capital. Mas é um município muito interessante, porque ele tem muito petróleo lá. É um município pequeno que tem muita grana. Beleza? Vamos passar isso tudo. E aí a gente entra no nosso segundo e terceiro estado, que é Minas Gerais e Espírito Santo. Minas Gerais e Espírito Santo também foi o café. O café predominou durante todo o Sudeste, né, durante boa parte dos anos.
Mas o Minas Gerais ele também tinha outras formas de produção, né? Principalmente por conta da mineração. Ferro, manganês e bauxita eram os principais minerais que eram produzidos lá no estado de Minas Gerais. Inclusive por isso que o estado tem esse nome, né? As Minas Gerais, por conta do ouro e tudo mais, né? E esses minérios eles eram matéria-prima para muitos produtos no mercado. Avião, ponte, carro, máquinas, entre outras coisas. O metal é muito importante para o desenvolvimento de um país. E naquela época em específico era, porque tudo se baseava no metal. E não era todo país que tinha metal, não era todo país que tinha uma siderúrgica, não era todo país que conseguia produzir. Muitos países tinham que comprar, e país que produzia metal era um país que já tinha um certo desenvolvimento. E o Brasil começou a produzir metal, né, em Minas Gerais. Por isso que Minas Gerais é um importante estado do Brasil. É um estado muito rico, inclusive. E principalmente as cidades principais de produção do metal eram essas cidades aqui, ó. Quadrilateroferrífero, que são formados, né, até hoje pela cidade de Nova Lima, Santa Bárbara. Beleza? E aí, para explorar essas 4 cidades ali, o quadrilátero ferrífero, foi fundada uma empresa que atenderia todo o Vale do Rio Doce, né? Não só Minas Gerais. O Rio Doce é um rio que começa em Minas Gerais, mas ele acaba no mar lá em Espírito Santo. Então, para o Vale do Rio Doce, foi criada uma empresa chamada Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, em 1940. E a Uzi Minas também, beleza? E aí eles construíram parques siderúrgicos e começaram a explorar aqueles minerais e aquelas propriedades que tinham ali. E ali ficou conhecido também como Vale do Aço, beleza? Vale do Rio Doce ou Vale do Aço. Mas o nome da empresa é Vale do Rio Doce. Aqui no mapinha a gente tem uma noção, ó. Onde é que é o quadrilátero ferrífero e onde é que é todo o Rio Doce, ó, que vai passando por aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver onde eu estou passando. Esse aqui é o Rio Doce. Ele nasce em Minas Gerais e escorre até lá no Espírito Santo. E ali tem várias propriedades. Tranquilo? Uma mina é muito importante, gera muito dinheiro, mas tem um problema muito grande também. Qual é o problema, professor? Gera muita poluição. Então, apesar de gerar dinheiro, também gera muita poluição. Outras indústrias em Minas Gerais, né? Muitas indústrias a partir da década de 90, após a redemocratização e o fim da ditadura, com a nova Constituição e a guerra fiscal, passaram a sair lá de São Paulo e vir para Minas Gerais também. Aqui, a apostila de vocês traz principalmente aqui, ó, a fábrica de automóveis, tá? Mas dezenas de indústrias de peças, enfim, várias indústrias de mais diversos modos. Principalmente ali para a região de Betim. Região de Betim, Contagem e Belo Horizonte, os 3 municípios que geram muita grana, né? A gente já falou isso, eu tô só recordando, tem que lembrar disso, a gente tá só recordando, porque tudo isso a gente já viu em aula, eu já parei, expliquei com bastante calma, com bastante tranquilidade, a gente tá só recordando para a semana que vem, é uma revisão, tá? Por isso que tem que ser mais rápido, porque o que eu trabalhei em 5 aulas, eu vou trabalhar em uma, né? Outra coisa, tradição mineira, e eu ainda tenho que falar sobre o Espírito Santo. Minas Gerais também é muito famoso por conta do leite, dos laticínios e principalmente o queijo. O queijo Minas, o queijo mineiro, ele é propriedade material do Brasil, propriedade imaterial do Brasil. O queijo Minas, o queijo mineiro, que é um queijo diferente, bem diferente, não é o queijo Minas que a gente compra no mercado, não. É um outro queijo. E Minas Gerais é o segundo maior produtor agropecuário do Brasil. Ele produz tudo o que vocês têm noção de comida, muita comida mesmo. Toda a região, tá? Por isso que é um estado tão bom, tão rico, né? Produz das mais diversas formas. E então o queijo é o principal produto, o principal laticínio, mas tudo que vem do leite se recorda a Minas Gerais. Inclusive,
teve um tempo que o Brasil era governado ou por alguém de São Paulo ou alguém de Minas Gerais. São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais. Os presidentes ficavam se trocando. E aí esse tempo é chamado de República do Café com Leite, né? Do café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Apesar de Minas Gerais também ter plantado não. Também ter plantado muito café. E aí a gente fala sobre o setor turístico, né? Minas Gerais tem uma paisagem muito bonita que atrai muita gente para lá. Tá? E algumas cidades ali, Tiradentes, Ouro Preto, são cidades muito, muito interessantes para serem visitadas por conta da beleza e do repertório histórico, né, dessas cidades. Aí temos a economia do Espírito Santo, 80% dos municípios. 80% dos municípios. Gente, só um minutinho. Espírito Santo também plantou muito café, né? Muito café durante um grande período da sua vida e planta até hoje. É o segundo maior produtor de café do Brasil, né, gente? Prontinho. Atualmente a agricultura é uma importante para 80% dos municípios do Espírito Santo. Os principais produtos são madeira para a construção de móveis e papel, frutas e café. Parece que tem alguma coisa aqui impedindo a apostila ou tem algum errinho na apostila. Que estranho, né? Mas enfim, a gente conseguiu entender. As frutas produzidas no estado do Espírito Santo, mamão, papai, abacaxi, maracujá, papaya é mamão e morango. E tem outra parte que são as rochas ornamentais, né? Granito, mármore, que são retirados muito e muito para decoração. E aí fábricas de vestuário dos mais diversos tipos, além da mineração também, porque a Vale do Rio Doce e o Rio Doce corta também o estado do Espírito Santo e a Vale do Rio Doce trabalha em todo o Vale do Rio Doce. O Porto de Tubarão, que é um importante porto, ele é o porto da Vale do Rio Doce, da empresa, né? E ele exporta principalmente aço e minerais. Beleza? Acho que a gente concluiu, gente. Para não ficar um vídeo muito, muito grande, a gente conclui por aqui. E trabalhamos todos os conceitos e todos os conteúdos para essa nossa segunda prova do bimestre. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, podem ficar bem à vontade, beleza? Gente, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima semana.